Para falar de cabeça, a gente vai ter que falar de outras tantas determinações que levam à conformação de cabeça. E aí, como o Carlos havia previsto, ela fica muito extensa. Então, assim, esse PowerPoint tem, sei lá, 50 slides. Não vai dar tempo e eu acho que nem é o que a gente quer. A gente quer aproveitar o máximo possível para discutir um tema e conseguirmos fazer um consenso e ir avançando. Né? Se a gente quiser fazer muito, acho que não consegue fazer com grande qualidade. Então, a gente vai começar a discutir dentição, vamos falar da classificação disso, inclusive até em relação a faltas graves, enfim. Eu estou usando, como sempre, eu acho que é um meio, inclusive, importante, que é o Manual de Estrutura e Dinâmica do Cão, né, que é uma fonte já conhecida e consolidada, inclusive pelos árbitros que estudam eles. E aí, a partir dali, a gente pode progredir ou não. Se vocês acharem que dá para ir mais, a gente vai mais. Se não, a gente para ali e depois continua num outro momento. Pode ser? Manda Então, bala, vamos lá. Maurão, manda bala. Ah lá, então eu coloco aí algumas, só como introdução, né? Então, os dentes para os cães, eles são considerados órgãos, né? Então, ali, eles são duros, né? Sempre duros, ele tem dentina dentro, ele tem uma resina fora, e aí são brancos, é para ser branco, né? Se estiverem saudáveis, são brancos. Nos cães, então, eles têm essas funções predatórias e mastigatórias. O cão usa a boca também como uma mão, né? Então, a dentição ela é importante, sobretudo para os caçadores. Então, são esses órgãos que permitem eles comer e se defender. No caso dos caçadores de terreiro brasileiro, é com a dentição que ele vai prender a presa, né? Inclusive, há um versinho em inglês que fala, né? Um poema que diz que árbitro que conta muito dente de terrier nunca viu um terrier caçando, porque eles são tão rápidos e, em geral, quando são roedores, eles quebram o pescoço do rato tão rápido que não se consegue, quer dizer, um P1 a mais ou a menos não faria diferença. Enfim, eles são importantes, quer dizer, a gente já sabe que a odontologia veterinária tem progredido bastante. Eu mesmo levo meus cães aqui no Odontocão, que é uma clínica veterinária especializada, né, em odontologia veterinária. E a gente, claro, como tutores e criadores, a gente está convivendo cada vez mais com os cães e quer que eles vivam mais. Então, essas especialidades têm crescido bastante. Então, assim, para a gente começar a falar disso, eu trouxe, como eu disse ali, algumas telas lá, umas páginas do Manual de Estrutura e Dinâmica do Cão da CBKC. E a gente tem que fazer como Hegel, né, que é considerado um dos maiores filósofos da humanidade, se apropriar de tudo aquilo que já é consolidado para a gente avançar, né? Eu acho que cada reunião dessa é o espelho do nosso tempo, do que a gente está vendo agora. A gente tem linhagens novas que estão trazendo algumas. Eu vejo, por exemplo, uma conformação diferente de mandíbula que eu não via antigamente, e a gente vai poder ver aqui, inclusive o cão que aparece como modelo hoje do padrão oficial da raça, ele já é desse tipo diferente do que era antes, né? Um ângulo ali entre a mandíbula e a maxila diferente, mas a gente já vai falar disso. Bom, então aí, ossos da face, que está lá, que a gente já tem isso lá no Manual de Estrutura Dinâmica do Cão. Eu não sei se ficou pequeno, para mim está um pouco pequeno aqui agora vendo a tela, mas que eu comecei a fazer a apresentação no celular e depois fui para o computador. Então alguma coisa acho que em termos de apresentação se perde. Ali embaixo, fala em zigomático, esses ossos a gente tinha falado dos olhos, quer dizer, são muito importantes para a conformação, né, que vai conformar os olhos enfim, até a inserção da orelha vai ser afetada por isso, os masseteres e tal. A gente, quando estuda as estruturas do cão, a gente não estuda músculos individualmente ou ossos individualmente, ainda que a gente, por uma questão de método, consiga separá-los para poder observar, né? Então, aí tem o crânio visto em cortes, vários cortes, e aí a gente consegue ter, pelas legendas ali, uma noção do que a gente está falando. Mas o importante é entender como essa estrutura funciona num conjunto, né, do animal como um todo. Bom, então lá, a partir de dentes ali, que é 1.3, então mais ou menos eu já tinha colocado lá, né, que são órgãos e eles têm essa função, né, de caça, né, e para mastigar, né, e então a gente tem tipos de dentes diferentes no cão e com funções diferentes. Os incisivos ali, não sei se as pessoas todas têm conhecimento do Manual de Estrutura e Dinâmica do Cão, mas é importante todo mundo conhecer, ler, estudar, porque às vezes as dúvidas que a gente tem estão respondidas lá. Então, os incisivos são esses dentes frontais, né, que, como nós temos, eles têm um formato de cunha e a função deles é cortar. Nos cães, eles são 12, quer dizer, 6 em cima, na arcada superior, e 6 na inferior. Eles estão entre os caninos, são os dentes menores ali, considerando até os
P1, né, que é o premolar 1. Então, eles são os menores dentes, tirando esse premolar. A gente chama de pinços os dentes centrais e os de canto os dentes próximos aos caninos. Os médios são aqueles dois de cima que são os primeiros, quando o cão começa a trocar de dentes, né, dentição de leite para dentição definitiva, os médios são aqueles dois primeiros que saem. Bom, os dentes caninos. Esses dentes caninos, eles têm uma importância muito grande. Ali, quando a gente fala em chave de articulação, que é o que define a oclusão, o tipo de mordedura do cão, e eu já vi árbitro julgando, tentando julgar a oclusão do cão sem considerar essa chave de articulação. Isso é muito importante, né? Porque é ali que se define que tipo e a qualidade da mordedura do cão. Então, os caninos é que vão fazer parte da chave da articulação. Então, eles são os maiores dentes ali, aparentemente, né? São os dentes que aparecem mais quando a gente abre a boca do cão. Tem forma cônica alongada, quer dizer, pontiaguda, são ligeiramente recurvados e têm função predatória, quer dizer, todos os grandes caçadores têm dentes caninos bem desenvolvidos. Se você olhar a boca de um leão, por exemplo, é um dente enorme. Então, são os dentes importantes, são 4, né? Estão situados 2 em cima e 2 embaixo, na arcada superior e na arcada inferior. Estão entre os incisivos e os premolares. Os premolares, que a FCI já determinou, que pode-se, no caso dos P1, não são mais obrigatórios, quer dizer, pode-se admitir a falta. Particularmente na minha criação, eu tento ter todos os cães com dentição completa. Não conheço muito bem, embora eu tenha lido alguma coisa sobre a dentição, sobre a herança genética da dentição, que a falta do P1 só não implicaria na falta dos outros, mas enfim, talvez seja um certo preciosismo que eu tenho tentado manter. Então, todos os machos que eu tenho hoje, com exceção de um, que tem uma falta de um P2 inferior, todos têm dentição completa. Um deles quebrou o dente outro dia numa briga aí, mas todos nasceram com dentição completa e tinham até uma eventual perda. Bom, então ali os premolares que a gente estava falando tem esse formato de pirâmide achatada. Os primeiros ajudam na apreensão, quer dizer, na hora que dá a mordida, e os últimos da mastigação, que estão mais próximos lá dos molares. Esses são 16, 8 em cima e 8 embaixo, claro, dividido 4 de cada lado. Então eles estão depois do canino e antes do molar. São aqueles dentes que estão que formam uma serrinha lateral aqui, né? Quando a gente olha a boca do cão lateralmente. Os molares são os dentes que são parecidos com os premolares, né? No caso, o primeiro molar inferior, e os outros já têm uma face trituradora. São esses dentes que cortam a carne, no caso que quando o cão está, mesmo quando morde uma pessoa, esses dentes têm uma função de rasgar mesmo a carne, de lacerar, né? Então, esses é o que machucam mesmo. Tem função mastigatória, então são 10, 4 na arcada superior e 6 na inferior. Situam-se após o quarto premolar, né? E depois eles têm, então, o primeiro, segundo e terceiro molares, que são mais atrás. Os maiores dentes da arcada são o quarto, o P, né? E aí, espera aí que eu passei, desculpa. E o M inferior ali. Então, essa função de laceradora, como eu falei, alguns chamam de dentes carniceiros, porque eles rasgam mesmo a carne, eles cortam para que o animal possa comer. Ali tem uma fórmula dentária para a gente mais ou menos entender como seria a boca do cão desenhada, né? Quer dizer, as duas arcadas, em cima os incisivos, depois os caninos, os pré-molares e por fim os molares. Em cima eles têm 2 molares e embaixo 3, porque ele tem que fazer o fechamento da boca. Então ele funciona assim. Bom, articulação dentária. É a forma de contato dos dentes da arcada superior com os dentes da arcada inferior, a fim de desempenhar essas funções, né? Os dentes articulam da seguinte maneira: os incisivos, com seus correspondentes, sendo que o posicionamento entre si dos incisivos superiores e inferiores dependerá do tipo de mordedura. Os caninos estão atrás dos inferiores. Os pré-molares, o P1, aí tem um formato, né, como eles se tocam, né, na articulação. Quando a gente olha a boca do cachorro, claro que os dentes de cima, como tem um a menos, e ela é presa lá no fundo, né, uma questão de articulação, ele tem necessariamente, então, não vai ficar sobreposto o mesmo dente, porque a arcada inferior ela tem que ser um pouco maior para poder fazer a correta oclusão. As chaves da articulação, como eu falei, elas são muito importantes, como eu disse, eu já vi o árbitro chamar de âncora, né, que é onde essas articulações elas se prendem e o que vai determinar a qualidade da articulação como um todo, né? Então, o P4 superior e o P4 e M1 inferiores e o dos caninos. Então, assim, ali tem uma frase que é importante, que são corretas as chaves de articulação. A articulação dentária como um todo, se ela for correta, a chave de articulação, a articulação dentária como um todo
será correta, quer dizer. Então a gente diz a partir daí que eu entendo isso, né, como criador e vi alguns árbitros fazendo, quer dizer, eles analisando esse encaixe ali entre os caninos, entre os dentes superiores, quando ele percebe que aquilo é correto, ele não fica analisando tanto a boca do cão. Mas já vi também, inclusive nacional da raça, árbitro contar dente de terreiro brasileiro e num caso de falta de dentes, vejam, a falta de dentes a gente vai falar, quando falar do padrão, ele fala que o dente tem que ser, os defeitos têm que ser considerados a partir da sua gravidade, quer dizer, na exata proporção da sua gravidade. E aí depois tem uma discussão que a gente vai desdobrar aqui do que seria essa gravidade e onde é que é a previsão legal dela. Bom, o estatutário, regulamentar dela, né, porque não é por lei. Bom, ali é a boca do cachorro, os caninos, no caso do terreiro brasileiro, ele morde em tesoura, né? Os incisivos superiores têm que tocar a face anterior dele, tem que tocar, aliás, a face posterior dele, a parte de trás dos incisivos superiores tem que tocar a parte de fora, né, dos incisivos inferiores. Eu já tive cães que tinham uma abertura um pouco maior, o que é uma certa maloclusão, inclusive em relação a desalinhamentos. E a gente percebe muito aqui, por exemplo, no caso da figura do lado direito, a gente percebe uma oclusão que seria perfeita. Eu deveria ter tirado a foto também com a boca fechada, né, lateralmente, para que as pessoas conseguissem ver sem o lábio ali, como esse encaixe tem que ser perfeito. O espaço que se dê aí vai prejudicar a qualidade geral como um todo da mordida. Inclusive desalinhamentos, eu já não vi terreiro brasileiro com torção de mandíbula. Acho que os sinófilos e criadores mais antigos vão conhecer um texto, um artigo que o Vitor Hugo, um árbitro que é dentista também lá no Rio Grande do Sul, escreveu e ele descreve exatamente como é a torção da mandíbula, como ela não encaixa dos dois lados perfeitamente. Então, numa análise de um cão, seja por um criador ou mesmo por um árbitro, é ali que se daria, então, a questão mais importante, né, da análise seria nesse encaixe dos caninos aí. Bom, prognatismo, né? A gente sabe que o prognatismo original, ele está usado hoje de uma forma, por vício de linguagem, de uma forma errada, mas originalmente ele tinha, era só o prognatismo inferior que valia, da mandíbula, né? Que ela se projetava acima, aliás, na frente da maxila, né? E aí você tinha a mandíbula tendo os dentes incisivos não tocando mais a face interna dos incisivos superiores, mas na frente deles. Eu já vi prognatismo mesmo aqui em casa, nos meus cães, bastante acentuado, e vi alguns serem uma espécie de uma tesoura invertida. Nos dois casos, terreiro brasileiro, são cães que não devem ser usados na reprodução, seria falta desqualificante o prognatismo. Bom, então a gente fala ali prognatismo mandibular, que é o inferior, né? Quer dizer, a situação da mandíbula ela é mais longa que o maxilar superior, quer dizer, a gente considera maxila só o de cima, o maxilar superior, o maxilar inferior, mas se fosse falar só do inferior, em geral, a gente usa mandíbula, né? Nesse tipo de prognatismo, o canino inferior situa-se adiante do superior, sem tocá-lo e havendo entre ambos um espaço que será tanto maior quanto for o grau de prognatismo. Prognatismo maxilar, que é isso que se usa aqui de uma forma até tecnicamente incorreta, se fosse conversar com um dentista, ele diria que é incorreto, mas usualmente se usa isso, né? Se fala que, eu já vi alguns falarem agnatismo também, mas vamos lá. Prognatismo maxilar, que seria um retrognatismo inferior. A mandíbula, no caso, a parte de baixo, ela é mais curta que o maxilar superior. O canino inferior invade a área do superior, quer dizer, a gente vai ver do lado direito, a quarta figura aqui, eu não sei se conseguem ver, mas seria aqui, né? Aqui você tem uma situação, né, que seria descrita ali. Então, assim, você tem o canino inferior invadindo a área do superior, quando ela deveria ser a mordedura aqui em turquesa, aqui quer ver o terreiro brasileiro, tesoura, seria isso aqui, né? O inferior estaria naturalmente o canino na frente, e aqui os incisivos na frente dos incisivos de baixo. O prognatismo superior, que seria esse que a gente está falando aqui, quer dizer, o canino, veja, superior, ele invade a área do canino inferior, e aí tem esta folga aqui, ó, né? Alguns chamam de agnatismo, mas na verdade esta folga é indesejável. O que eu percebo hoje no terreiro brasileiro? Alguns cães com a mandíbula, essa parte inferior mais curta, e o ângulo faz com que haja um espaço um pouco maior aqui. Nós tínhamos antigamente mordidas um pouco mais justas, como essa ideia da tesoura, eles sempre se tocando. Inclusive alguns cães com a dentição muito justa,
É o caso do meu cachorro, que foi campeão mundial, o Pipo. O Marcos Souto, quando julgou ele, falou, olha, eu acho a mordida dele, isso na primeira vez estava ok, ele tinha 3 anos. Quando ele o julgou em 2007, ele não ganhou aquela nacional, ele disse, olha, eu acho teu cachorro lindo, mas eu não posso dar porque a mordida é justa demais agora. Aos 6 ou 7 anos, ele tinha acho que 7 anos. Eu acho que foi um critério, ele é bastante exigente com os dentes, foi um critério que ele adotou, ok, não me cabe questionar isso, embora eu discorde por algumas razões, enfim, né, como caçador, um cão já mais velho, enfim, mas tudo bem, era um critério, ele justificou, tá tudo ok. Mas é importante saber disso, quer dizer, que os dentes, o incisivo superior na mordida de tesoura perfeita, eles têm que tocar a face interna deles com a face interna para ser a mordida de tesoura perfeita, quer dizer, a face externa dos incisivos inferiores. Bom, continuando ali, o item C, torções mandibulares, a oscilação do tamanho da mandíbula pode ocorrer de um ou de ambos os lados, né? Quando o bilateral é igual, acarreta o prognatismo ósseo, quando unilateral ou desigual, o que se designa como torção mandibular, que constitui sempre uma falta grave ou até mesmo desqualificante. Eu vi um terrier brasileiro só com isso, não sei exatamente se classificaria assim, aí a gente percebia no encaixe dos caninos que de um lado ele tinha uma folga um pouco maior que a outra, mas estou falando de 30 anos convivendo com a raça. Não é comum no terrier brasileiro isso. Me parece que isso seria mais comum em outras raças. Bom, depois ali, tipos fisiológicos de mordedura. A mordedura é a forma de oclusão da articulação das arcadas dentárias, ou seja, dos dentes superiores e inferiores entre si. Ali na figura 4, aqui do lado direito, a gente vê os tipos, né? Sendo que cada tipo corresponde a uma exigência funcional. Tesoura. Tesoura é de cabeças lupoides. O lobo morde em tesoura e a maioria das raças. Na oclusão, no caso da tesoura, a face interna dos incisivos superiores toca a face externa dos incisivos inferiores, que é a figura 4 aqui, né? Seria esse do meio aqui, né? Quer dizer, a face interna deles aqui vai tocar, e ela tem que tocar, dos incisivos inferiores. Tá? Exige-se nas raças cujo trabalho não requer poder de mordida destruidor. Bracos, pointers e setters em geral. Cães árticos e cães de guarda e pastoreio. Esta versão aqui do Manual de Estrutura Dinâmica do Cão é o que está. Eu peguei hoje, inclusive, na madrugada, lá no site da CBKC. Mas eu tenho uma versão aqui de 94 e na versão 94 ela é igual. Tá? Seria a segunda edição que eu tenho aí impressa em papel. Quer dizer, ela continua assim. Vejam que interessante. Na descrição de tesoura, ele não fala que os terriers estão aqui. Aí eu fui abrir o padrão dos terriers do site da CBKC. Lá, a maioria dos terriers está mordendo, eu acho que um deles, se eu não me engano, é o Cesky, ou Chesky Terrier, que pode morder em torquesa. Os outros todos vão, em geral, morder em tesoura. Ou seja, olhando o Manual de Estrutura Dinâmica do Cão, os terriers tinham que estar aqui como mordida em tesoura. E não estão. Eles vão estar aqui, ó, interessante, como mordida em torquês. Como se o terrier originário, ancestral de todos eles, fosse um cão que mordesse em torquês. Enfim, é uma questão que a gente poderia até discutir. Por que não colocar aqui a mordida em tesoura, sendo os terriers em geral, já que o padrão da maioria deles é em tesoura, por que não colocar aqui como exemplo, né, para que quem fosse estudar já percebesse isso. Bom, tesoura invertida. Na oclusão, a face interna dos incisivos inferiores toca a face externa dos incisivos superiores. Esse caso aqui, né, a gente, quando tem a mordida de tesoura invertida, caninos em geral, o encaixe deles é igual. É só a arcada inferior que os dentes se projetam de uma forma errada. Enfim, alguns cães, você percebe isso, eu já tive isso na minha criação, mas são cães que obviamente foram descartados. Bom, torquês. Na oclusão, a face cortante, quer dizer, a ponta dos incisivos superiores toca a face cortante dos inferiores. Aqui na figura 4 também, aceita esse tipo de mordedura nas raças que matam suas presas adentadas. Caso do exemplo aqui, dogo argentino, os hounds e terriers em geral. Né? A mordida em torquês, aqui, né? A gente percebe que alguns cães realmente fila, mordem em torquês, a força, a pressão da mordida é muito maior, né? Tanto que os dentes se gastam, o topo dos dentes ali se gasta, e o cão consegue ter mais pressão na mordida do que um cão. Em geral, também a conformação de cabeça é diferente e tal. E Mauro, deixa eu só fazer, Oi. aproveitando que sou veterinário, deixa eu fazer uma observação que é bem relevante para todos que estão aqui. Hoje, a maioria das raças, de uma questão de saúde, que hoje a FCI preza muito isso, a mordida em torquês, ela hoje está sendo cada vez menos incentivada, por causa do desgaste das pinças,
por desgaste do dentário. Então, ela pode ter sua funcionalidade, mas aí, se o cão, normalmente, a maioria dos padrões, ou tesoura sempre acontece, eles dão preferência para a tesoura. E só te falando, já foi metade do seu tempo, tá bom? Continua. Sério? Obrigado. Não, mas é que essa parte de leitura, a gente pode até pular. Ela, do lado aqui, a gente só vai falar mais 3 itens e a gente vai para fotos, Não, comparação delas, é para a só para gente ver. você se organizar, porque às vezes você Não, não... tá bom, ok, ok. Eu não queria ficar lendo, eu acho que até, como eu disse, é importante a gente já... Eu acho que a gente pode até organizar isso das próximas vezes, as pessoas que forem fazer, de repente já preparar os slides antes, mandar para as pessoas darem uma olhada, ler o material e a gente vem para discutir. Aí a gente ganha, né, avança mais rápido e forma esse consenso que eu acho que é tão desejável. Bom, vamos lá. Item D, então. Prognatismo mandibular. O prognatismo inferior, que é o clássico, né? Quer dizer, é um desalinhamento da mordedura resultante da hipertrofia da mandíbula. Então, a mandíbula se projeta, né? Ela aqui, ó. Deixa eu fechar o meu aqui que tá. Eu vejo vendo vocês aqui, né? Então, este caso aqui é o caso clássico, né? Quer dizer, a mandíbula que ela é mais longa, né? Ela se projeta à frente da maxila, né? Então, aqui você tem essa folga e aí você vê que o encaixe aqui já é totalmente aberto, né? Um espaço grande. E aí o grau de prognatismo se mede a partir dessa distância aqui. Bom, então se fala em hipertrofia de mandíbula, né? Então provoca o desencaixe da arcada superior com a inferior. O cão, evidentemente, isso aqui é desqualificante na maioria das raças que mordem tesoura. Acho que em todas né? Existe nas raças cujo trabalho de apresamento é feito de baixo para cima. Os boxers e bulldogs em geral. Até porque eles têm que segurar a presa e respirar. Então, é desejável que o focinho aqui, que a trufa, né, que ele consiga ter uma distância entre a presa que ele teria aprisionado, no caso aqui um boi, né, um touro, e aí ele conseguisse respirar, né? Então, segundo eu li, é essa a razão que para ele seria mais funcional assim. Bom, prognatismo maxilar, que é isso que é usado aqui por vício, enfim, de linguagem, mas é isso aí como a gente já falou, quer dizer, os incisivos superiores encontram-se à frente dos inferiores, é sempre falta grave ou desqualificante, né? Então, na maloclusão, você tem uma folga aqui, né? Na que mordedor de torquês topo com topo, né? Quer dizer, eles vão ter um desgaste maior, conforme o Carlos explicou, hoje é até menos desejável, mas é comum em raças que usavam morder a presa e segurar, em geral, matavam adentadas, né? Cães de guarda, várias eram assim, mordida em torquês. Bom, mordida em tesoura, que é a clássica. Aqui a gente também quer uma oclusão perfeita, né? Um alinhamento dos dentes, como eu mostrei na foto anterior aqui, né? A gente tem isso aqui perfeito, né? A distância aqui tocando eles e aqui uma linha que fosse perfeita ali, né? Bom, aqui o prognatismo superior, quer dizer, essa folga que a gente estava dizendo aqui agora, né? Que não deve haver, né? Então, e aqui o prognatismo inferior, que é o clássico, que é o que a gente fala, que é desqualificante todas as raças. Bom, maloclusão. Muitas vezes pode ocorrer que ou alguns ou todos os incisivos da arcada superior se projetem adiante da arcada inferior sem tocá-los. Espera aí, deixa eu tirar isso daqui, que eu não consigo ver o resto dali. Mas, enfim, sem tocá-las ou vice-versa, permanecendo normal a articulação dos caninos. Vejam que a mordida na maloclusão ela é igual aqui o encaixe dos caninos, né? Mas ela tem um desalinhamento aqui de um dente ou mais, então eles não se tocam numa tesoura perfeita. Eu, naquela apresentação do Zé Arnaldo, falei, todo mundo sabe, um cachorro meu que ganhou muito aí, era um cachorro que tinha um dente, quase dois, que tocavam fora do tesoura perfeita aqui. Ele desalinhava, quase mordia em torquês. Isso aí até eu pensei na época dos aparelhos, mas, enfim, sendo como eu sou, eu acho que eu tenho, inclusive, a obrigação como criador de dizer isso publicamente, nunca escondi de ninguém, e era um cão que se eu usasse aparelho eu estaria mascarando. Eticamente eu acho condenável, né? Mas, enfim, isso é um posicionamento meu, pessoal, eu acho que como criador a gente tem que se colocar assim abertamente, sem esconder nada. Bom, aqui a parte final. Faltas dentárias e dentes extranumerários. Às vezes pode faltar um ou mais dentes e para algumas raças isso constitui desqualificação. Eu sei que é falta grave, por exemplo, em Doberman, né? Alguns criadores contam dentes exatamente porque naquelas raças se fala isso. No terreno brasileiro, em nenhum padrão dos 5 padrões escritos até hoje falou que falta dentária é uma falta grave ou desqualificante. Isso não existe. Eu já vi gente falar, mas isso nunca teve escrito, né?
Então tem que estar, ó, tá aqui, ó, tem que estar especificado no padrão da mesma. A falta dos caninos, contudo, é uma falta de extrema gravidade na maioria das raças, exceto naquelas que tal possibilidade é mencionada. Ou seja, o padrão direciona o que tem que ser feito. O padrão em geral é objeto de discussão entre os criadores anteriormente, árbitros, né? Enfim, outras vezes pode ocorrer que um dente extra, quer dizer, não uma falta, desde que existem outros 42 dentes normais, quer dizer, um dente que sobre, a falta pode ser desqualificante em algumas raças, na sobra não há menção disso. Doberman ali fala, eu fui ler o padrão do Doberman, não vi, só se houve uma atualização, né, que a falta dentária seria desqualificante, os árbitros aí podem nos ajudar a ver se é o caso. Bom, aqui a parte final do padrão do terreiro brasileiro, que foi publicado em 2018, ali fala em falta, então, quer dizer, qualquer desvio desse padrão deve ser penalizado na exata proporção da sua gravidade e seus efeitos na saúde e bem-estar do cão. Bom, isto aqui, como eu falei, é um pouco polêmico, o que foi alterado é o que está em negrito. A gente sabe que não houve discussão entre os criadores, e isso gera problemas até hoje. Enfim, a gente vai ter outras características como jarrete baixo, que não existia. Isso nunca existiu no padrão terreiro brasileiro, sem alterar as angulações, sem alterar a garupa. Isso tem problema, e a gente vê isso na criação. Mas assim, falando especificamente dos dentes, né? Vejam que não aparece aqui em nenhum momento, ó. Ó, pelagem, fala em falhas, aqui as faltas normais, né? Pernas arqueadas, ombro muito pesados, incorretos, falta de harmonia, faltas graves, dorso descendente, isso aqui é novidade, não tinha isso aqui, é só falta ou falta desqualificante. Falta desqualificante colocaram agora, novidade, garupa plana e orelhas portadas eretas. Naquele dia da apresentação do Zé Arnaldo, eu perguntei para ele, ele disse, olha, um cachorro com um problema de mordedura, de alinhamento, não sei o quê, uma oclusão, seria uma falta grave ou desqualificante. E eu fiz essa pergunta, explicitamente, não para derrubar ele de forma alguma, não é esse o objetivo. Aliás, é importante que a gente tenha, eu sempre parabenizo o Carlos e o Klaus aí pelo conselho, pela condução que eles têm dado para essas discussões, porque assim, quanto mais a crítica, ela não tem que servir para derrubar ninguém. A crítica, a gente está produzindo animais e acerta, erra o tempo todo, né? A gente faz opções que podem se comprovar lá na frente melhores ou piores. O problema é quando a gente não consegue falar sobre isso, e aí isso se torna, me parece que o espaço de crítica menor faz com que a gente comece, é como se a gente estivesse dançando num salão, quanto mais crítica, mais a gente está interagindo, está percebendo outros olhares. Se a gente não tem esse espaço de dançar num salão, sem crítica, a impressão que eu tenho é que a gente está dançando em cima de uma tampinha de garrafa. Quer dizer, a gente fica preso à sua própria visão e aquilo que alguns chamam de cegueira de canil. Então, parabéns, Carlos e Klaus e a CBKC pela possibilidade de a gente discutir os padrões, falar abertamente o que a gente pensa. Claro, ninguém é dono da verdade, eu mesmo erro muito e a minha própria criação aparece um cão que eu às vezes gosto mais, gosto menos, mas isso, ou as pessoas gostam mais, gostam menos, mas isso faz parte do nosso trabalho, né? Bom, aqui é a parte final do Manual de Estrutura e Dinâmica do Cão, que ele coloca essa questão que responderia àquela pergunta que eu fiz para o Zé Arnaldo. Aqui fala, então, existem condições que afastam o cão completamente das exposições de beleza e os impedem de ser julgados. Algumas consideradas um tanto quanto genéricas, impossibilitam o exercício do trabalho que se destina ou a reprodução. Quer dizer, a gente falando um caçador, ele caçaria melhor assim ou não? Como eu disse, existe um poema lá eu acho que ele é escocês, se eu não me engano. Eu vou procurar depois até o mando. E ele falava isso, quer dizer, se alguém está preocupado em contar dente de terrier é porque nunca viu um terrier caçando, né? Porque a falta eventualmente de um P1, um P2 não faria diferença. Embora eu acho que deva ter, né? Mas aí é um preciosismo, não está no padrão. Bom, algumas faltas aqui, então a gente falando do problema ou reprodução ou função. Se não afeta isso, quer dizer, só se for uma questão muito específica, e aqui fala, né, conotações com as qualidades indesejáveis, que pode afastar a raça das funções ou trazer à tona características já expurgadas, sendo, portanto, consideradas degenerações. O que a gente sabe, por exemplo, né, cegueira, surdez, anomalias, criptorquidia monobilateral, né, quer dizer, tem que ser cães afastados da reprodução, porque isso são defeitos comprovadamente que vão ser transmitidos e tem que ser superados, né? Bom, desqualificações e faltas desqualificantes. Existem determinadas características físicas que são consideradas incompatíveis com a manutenção das boas condições de saúde e com o bem-estar dos cães e que constituem as denominadas, aqui ele especifica mais o que são as desqualificações. São, portanto, condições definitivas, não transitórias, né, e que tornam o cão inapto à reprodução.
Então, são desqualificações gerais, né? A cegueira, surdez, anomalia física, né? Uma mutilação, eventualmente, né? Faltar um membro, coisa assim. Criptorquidia, né? Falta de testículos. E desqualificações específicas. Então, algumas raças... Vejam, no terreiro brasileiro, o que é hoje desqualificação específica? Um cachorro, um caçador, né? Uma função é isso. Um cão agressivo ou extremamente tímido. É desqualificante. Um cão que tem anomalia física, ali já seria, né, anomalia genericamente considerada uma desqualificante de todas as raças. Garupa plana, isso não foi discutido. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, porque se o cão tiver muito agitado e ele tiver uma inserção de garupa de cauda mais alta, pode parecer eventualmente num julgamento que ele tem garupa plana. Então tem que tomar um certo cuidado. Os anuros muitas vezes passam essa falsa impressão. Então eu acho que Klaus, desculpe eu te cortar, mas é assim, foca mais em falar da cabeça e dos dentes, porque nós vamos tocar nesse tá bom, assunto. não, tudo bem. Vai ter uma palestra só sobre falta desqualificante. Legal, então tá bom. E orelha portada ereta é o mesmo caso. Bom, vamos lá. Aqui então, lendo tudo isso, né, para a gente sair dessa parte, aqui fala então depois das faltas desclassificações, faltas desclassificantes, né, que são situações, enfim, que o cão não poderia competir. Aqui são situações transitórias muitas vezes, né, e tem as desclassificações gerais, né, que qualquer animal daí, não seria só especificamente de uma determinada raça, que seria então considerada desclassificação geral. Então, doença infecciosa, fêmea em adiantado estado de gestação, aleitamento, esses não poderão competir. Os outros aí são mais específicos. Bom, vamos lá. Agora mostrando cães. O objetivo da gente falar aqui era falar o mais genericamente possível. E aí eu queria trazer alguns cães para mostrar uma característica que eu falei que eu percebo no atual padrão, que é na foto do cão que está lá no standard. Até o Carlos, se puder agora, você tem como mandar, Carlos, o que eu achei que tinha posto aqui, eu acho que eu não pus na apresentação a foto do cão que ilustra o padrão. Aquele cão é novidade nesse tipo, como eu disse, a gente está analisando uma condição que é o do nosso tempo. Né? Vai fazendo que daqui a pouco eu coloco. Tá bom, então vamos lá. Se vocês prestarem atenção, de um tempo para cá, podem olhar fotos de 20, 15, 10 anos e atualmente, vocês vão perceber que a mandíbula dos terriers brasileiros ela está menos desenvolvida. Podem prestar atenção. Isso não é uma linhagem só. Talvez tenha sido várias linhagens, gosto. Então, assim, a gente pode ter... E aí eu falo aqui especificamente do tipo de criação que eu fiz. Eu sempre gostei muito de cabeças, né? Cabeças bem esculpidas, cabeças fortes. Essas cabeças existiram em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul. Então, a seleção que eu fui fazendo foi se dando baseado nisso. Aqui a gente vai ver, nesse caso aqui, tem outros problemas da cabeça desse cachorro, mas se você olhar também, é uma mandíbula menos desenvolvida, ou mais fraca em relação a esse. Né? Eu vou passando as fotos só para vocês verem. Aqui, no caso da cadela da esquerda, eu acho que é bem típica, considerando essa aqui, por exemplo, que é uma fêmea mais ou menos da mesma idade, até ela tem a mandíbula menos desenvolvida que o filhote. Tá? Aqui é o mesmo caso. Tá vendo? Uma mandíbula muito pouco desenvolvida e aqui uma mandíbula já um pouco mais desenvolvida. Isto aqui não altera o fato de ser tesoura ou não, mas eu percebo que este ângulo aqui, atualmente, né, entre o queixo e a trufa, ele aumentou. Quer dizer, antigamente você tinha mandíbulas um pouco mais desenvolvidas e cabeças com uma conformação mais bonita. Né? Aqui, ó, por exemplo, ó, é verdade também que na avaliação a gente tem que tomar cuidado, porque alguns terriers, sobretudo os mais brancos, têm o queixo meio branco também. Isso não é um problema de forma alguma na marcação, mas pode dar a falsa impressão, né, de que ele tem menos mandíbula. Então tem que olhar mais lateralmente do que frontalmente. Aqui, considerando essa cadelinha, também tem um queixo um pouco branco, mas a mandíbula é melhor. Aqui, ó, isso aqui é um tipo de cabeça que eu falei outro dia, já usei essa imagem lá naquela outra apresentação dos olhos, quando eu falava do zigomático, aqui da arcada superciliar também pouco desenvolvida. Vejam que a mandíbula desse cachorro é bem menos desenvolvida. E aqui a gente tem, inclusive, essa formação de pele, a impressão de que os lábios são mais pendentes. E lá no padrão a gente fala em lábios secos, e foi feita uma alteração firmes, né? Mas a gente poderia considerar lábios mais justos, né? Então, assim, se você olhar em geral, esta cabeça aqui é uma cabeça de linhagens mais atuais, embora não seja assim que era antes. E eu acho, particularmente, que ela, em geral, forma
espécie de uma oclusão. Esse cachorro era meu, já descartei, mas ele tinha uma folguinha aqui entre os dentes superiores e inferiores. A tesoura perfeita deveria ser, como no caso dessa fêmea, com uma mandíbula bem conformada para que os incisivos inferiores tocassem a sua parte externa na parte interna dos superiores. Aqui, aquele mesmo cachorro, vejam que, claro que a cabeça dele tem outros defeitos, mas aqui olhando só a mandíbula, né? Se vocês olharem os dentes, quer dizer, o que a gente viu na palestra do Klaus, e a gente já sabia da criação também, é que o padrão descrevia um tipo de orelha que, em geral, ele estava ligado à posição da orelha e não necessariamente só a inserção, formato, tamanho. Então, tinha que tomar um certo cuidado nessa avaliação. A gente sabe também que essa escolha de bocas que se encaixam mais perfeitamente, que nunca deram problema de mordedura e de oclusão, em geral, hoje eu tenho percebido isso, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, que esta oclusão, ela, tudo bem, não te dá problema de mordida muito justa, né? Ou de tesoura invertida, ou de desalinhamento de dentes, mas ela te dá essa má oclusão, que é essa que eu estava descrevendo antes, quando a gente leu uma nova estrutura dinâmica do cão. Esse cachorro, em que pese a cabeça clara, que é eu acho um defeito, embora o padrão fale cabeça bem marcada aqui e o tano na borda das orelhas, ele tem uma mandíbula muito desenvolvida, é um cachorro bem bonito, e eu usei ele agora. Aqui é um outro cão, quer dizer, também essa coisa, né? Um lábio, eu acho que até um pouco grande ali, nessa foto aparentemente, e aqui uma fêmea, né? Com a mandíbula normal. Aqui você pode ver, é o pai da fêmea e aqui aquele outro cachorro. Quer dizer, esse desenvolvimento de mandíbula, vendo frontalmente, uma foto frontal, ele é muito claro. Então, quer dizer, este tipo de conformação de cabeça, ele também vai afetar os lábios, vai afetar, como eu disse, a mandíbula. Quer dizer, por isso fazer uma apresentação sobre cabeça como um todo seria complicado, porque a gente ia levar muito tempo para falar de cada uma dessas características aqui. Mas eu acho que vocês conseguem perceber, né, a diferença ali entre dois cães. Aqui também é um pouco isso, quer dizer, é uma fêmea e um macho, também tem uma questão aí, mas que a gente olha aqui, quer dizer, essa mandíbula menos desenvolvida e um cão com a mandíbula mais desenvolvida, como isso dá mais, no meu caso, na minha avaliação do padrão, mais tipicidade. Aqui dois machos, quer dizer, uma mandíbula menos desenvolvida, os masséteres também, mas se você olhar aqui, quer dizer, uma mandíbula mais desenvolvida, e aqui dentro, se não tirei foto, mas tivesse foto da boca dos dois, a mordedura dos dois é perfeita em tesoura, só que aí, claro, a gente sabe que estudando as dentições, inclusive as oclusões, a mordida, quanto mais masséter o cão tiver, quer dizer, musculatura de suporte de mordida, e quanto mais ele tiver de mandíbula, mais forte a mordida dele, ou seja, ele seria um caçador mais eficiente. Aqui, aquele cão de novo, quer dizer, você vê menos mandíbula, e aqui uma cabeça mais desenhada, um pouco mais de mandíbula, tá? Ali os outros dois não tem muito a dizer. Aqui também eu falo olhando de cima, né, tentando ver aqui o cachorro, nesse caso aqui, é um cachorro que estava na Europa, um cachorro até muito interessante, lembra muito o terrier brasileiro que a gente todos conhecemos como bastante típico. O queixo um pouco branco nessa avaliação de fotos frontais e às vezes pode enganar. Ele tem a boca perfeita, a mordedura perfeita e a cabeça bem desenhada. Aqui olhando de cima também, dependendo do ângulo, você pode ver que esconde ali a mandíbula, pode parecer que o cachorro tem pouca. Aqui eu quis mostrar, aqui tem um macho e uma fêmea, mas de novo, uma fêmea com menos mandíbula e um macho com mais mandíbula. No caso dele, até acho os lábios pendentes demais. Podia ser um pouquinho mais seco, conforme padrão, um pouquinho mais fino, mais justo, né? Aqui, de novo, que eu estava falando, quer dizer, você vê um cão, uma cabeça bonita também, olhando na foto, aparentemente menos mandíbula. Esse cachorro era meu, ele já até morreu, mas tinha uma cabeça boa. Aqui, ó, como eu falei, a mandíbula menos desenvolvida, ela te dá a impressão de lábio mais pendente mesmo, né? De novo, ele olhando frontalmente, aqui um outro macho, mais ou menos em posição de 3/4, você vê o desenho da mandíbula, e aqui não, aqui você vê pele, você não vê a mandíbula. Quer dizer, hoje eu considero um defeito. Bom, aqui a gente falaria de região facial, tem bastante slide aí, mas eu acho que haja visto o tempo e o atraso, enfim, me desculpo novamente com vocês, mas eu acho que assim, o que eu queria mostrar hoje era isso, o que está no manual de estrutura dinâmica do cão, o peso que isso tem no padrão. A gente que veio do direito, que fez faculdade de direito e estudou hermenêutica, sabe que, sobretudo no direito penal, criminal, até no tributário, se uma questão ela é grave, ela tem que ter previsão legal. Você não pode, pela interpretação, trazer a tua subjetividade para uma questão de análise objetiva. Então, assim, eu não posso, considerando
a minha opinião, dizer que é falta grave que um dente, um desalinhamento do dente, uma maloclusão seja penalizado gravemente. Porque se fosse assim, deveria estar no padrão. A gente usa uma linguagem em latim, numerus clausus, né? Números apertos, numerus clausus. Quer dizer, são questões graves, elas têm que ser objetivamente tratadas no padrão. Aí eu mostrei que existe uma mudança, o Carlos acho que vai mostrar agora o cachorro que está no padrão agora, quer dizer, vocês vão ver uma mandíbula menos desenvolvida, é um cachorro muito bonito, eu tenho inclusive descendentes dele no meu padrão, no meu plantel, mas se a gente olhar, por exemplo, uma fêmea aqui, você vê o desenho perfeitamente da mandíbula, né? Ela já é bisavó e todo mundo teve boca boa, então assim, eu acho que a avaliação da dentição ela tem que se dar baseada no lastro que está lá, no manual de estrutura e dinâmica do cão, e a partir dele, quer dizer, o que é falta grave ou não, tem que estar previsto no padrão oficial. E essa subjetividade, quer dizer, a gente usa até na criação. No meu caso especificamente, eu notei que essa diferença entre mandíbulas mais desenvolvidas no passado e mandíbulas menos desenvolvidas que as linhagens atuais estão usando, elas são feitas, têm produzido, no meu caso, na minha criação que eu observei, uma maloclusão também. Por quê? Porque elas têm dado um afastamento entre os incisivos inferiores e os incisivos superiores. Quer dizer, não seria uma mordida tesoura perfeita. Isso o árbitro pode fazer, abrindo a boca do cão, analisando. Mas essa é a minha observação, gostaria de ouvir a opinião de vocês e desde já fico à disposição. Aqui, ó, aqui dá para ver. Esse cachorro, ele é bisavô daquele cachorro cinza que eu botei lá atrás, ou seja, isso aqui a gente corrige na criação, mas este tipo de mandíbula, ela é recente. Se a gente for olhar de 10 anos para trás, a gente não via esse tipo de mandíbula menos desenvolvida. É claro, como eu disse, o fácil é usar esse tipo de mandíbula, porque ela nunca vai te dar mordida em, por exemplo, tesoura invertida, nunca é difícil dizer, mas assim, provavelmente você não terá problemas de oclusão, mas o que eu tenho notado é que começou a dar uma folga aqui e aí já não é mais tesoura perfeita. Então daí se constitui uma falta na medida da sua gravidade por uma análise do árbitro. Veja, não é falta grave, não é falta desqualificante, porque se o fosse, estaria previsto no padrão. É isso, gente. Obrigado. Ó, já tem gente querendo fazer pergunta aqui. Deixa eu ver, acho que o Klaus... Vai, Klaus, você é o primeiro, depois eu vejo os outros. Pode falar. Acho que ele fechou o microfone. Desculpa. Desculpa. Todo mundo sabe que isso é um assunto super interessante e que deve ser discutido sempre. A gente tem duas grandes visões aí. O primeiro é o número de dentes, se falta dente ou não. E eu acho que isso é uma coisa que deve ser discutido. Talvez o Carlão, José Luiz saibam melhor do que eu, mas pelo menos tem um movimento aí na FCI para não considerar falta nenhuma, não considerar problema nenhum a falta do P1. Eu sei que no clube alemão do Leonberger já estão discutindo isso há um bom tempo, mesmo porque o P1 tem pouco uso, né? Teoricamente ele teria pouco uso. Mas eu acho que depende muito também como o Mauro falou, do tipo de função do cachorro, né? Tem alguns cachorros que talvez precisem de dentição completa, tem outros que não precisem de dentição completa. Eu já tive cão com falta de P2 que absolutamente não teve nenhum problema quanto à função de caça dele, principalmente como rateiro. Então, agora, um P3 e um P4 já é mais complicado. Obviamente, caninos e incisivos não se fala, não se toca no assunto. Tem que ter todos os caninos e tem que ter todos os incisivos, pelo menos a minha opinião. Eu já tive um Leonberger, por exemplo, com excesso, como se diz, quando tem excesso de dentes, hiperdontia, né? Eu já tive um Leonberger com excesso de incisivo embaixo. Eu tive que tirar o incisivo até para eles poderem se dispor de uma forma correta. Para poder alinhar. Poder alinhar, exatamente. Mas, assim, esse é o primeiro ponto. E eu concordo com o Mauro que a dentição completa ou não, eu acho que vai muito na visão do juiz, do criador, sobre a função do cachorro. Tá?
obviamente deixando claro que incisivo e canino tem que ter. A grande discussão é sobre P1 e P2. P3, M1, M2, M3, eu acho que isso daí também tem que obrigatoriamente ter. Eu acho que a grande discussão é P1 e P2. Mas a gente não sabe ainda como se dá a herança da dentição. Então, se eu uso um cão com falta de P1, o que vai dar? Se eu uso um cão com falta de P2, o que vai dar? Né? Então, a gente ainda não sabe direito como que é essa herança. Se a falta de um dente ela está ligada à falta de outro dente. Não necessariamente. Ah, mas eu tenho teoria. Eu já tive cachorro com falta de P2 que deu um monte de filhote com dentição completa, sem problema nenhum, com dentição linda, maravilhosa, fantástica. Então, a gente não sabe exatamente como que se dá essa herança. Então, a gente tem que ser muito parcimonioso. Tem um cão com falta de P1 ou P2, cruza com outro com dentição completa. Agora, faltou 4 dentes, faltou, por exemplo, 2 P1, 2 P2, ou faltou os 4 P1, faltou 2 P2, aí a gente já tem que tomar mais cuidado, porque daí já é uma coisa mais radical. Né? Completando a sua informação, e aí agora uma área mais veterinária, Klaus, por exemplo, assim, gente, eu mesmo, assim, uma coisa minha, que tem raças que podem até nem ter o P3, o P4 inferior e o molar superior. Mas, para mim, tem função crucial. São os 2 dentes que cortam o cordão umbilical. Se o cão não tem esses dentes, como ele reproduz? Ele vai chupar o umbigo do filhote até romper? Mas então, não assim, é o P1. Não, é calma. O P2 ou o P3. Não, calma, eu estou complementando. O P4 e o molar superior. Esses 2 dentes, eu acho que raça nenhuma pode deixar de ter. Tá? Já falando o que você estava falando sobre a falta do P1, eu acho que assim, como nós seremos soberanos na construção do padrão, porque a raça é do nosso país, mediante claro, obviamente, não fugindo da área de saúde, o P1 é uma coisa que pode ser dito que até se tolera, mas uma coisa é verdade. Faltar os 2 P1 superiores, os 2 de cima, faltar aí um monte de... Aí começa, desculpa, vamos criar então Charles Quinter, né? Vamos criar cão primitivo, que não precisava de dente nenhum, só ter o canino e olha lá, já joguei um que nem um canino não tinha. Mas daí... Então, assim, peraí, né? Tem que ter um pouco de senso. Só uma coisa, nos cães pelados, o pelado peruano, o chinês, o mexicano, fora o pelado americano lá, que ele tem uma outra ascendência, os cães pelados, o gene do sem pelo está ligado à presença de dentes. Por isso que você tem que cruzar um pelado com um peludo. Né? Um sem pelo e um com pelo. Por isso que eu acho que por isso que eu acho que tem que deixar bem claro. É boca cheia. Ponto. O ideal. Esse é o ideal. Entra nas faltas. É aquele detalhe. É como às vezes, que nem comentou, um cão tinha falta de um P1, não sei quem falou isso. E o cão chegou até ser campeão mundial. Beleza. Ele tinha tudo melhor que os outros. Era só o detalhe de falta de um P1. Que hoje, baseado nisso, tal, da alimentação, a falta de uso, a ração, o cão não rasga, não caça, não sei o que lá. Bom, sei lá eu, mas aí perdemos função, um monte de coisa. É bem discutível esse assunto. Eu acho que nós não podemos maleabilizar muito. Acho que no máximo, igual você falou, aí um P1 e olhe lá um P2. Eu acho que eu aqui, ó, é a opinião minha, a gente está num P2 não, acho que só o P1. Mas assim, eu acho que é entender o seguinte, boca cheia, ponto. Boca cheia. Padrão correto, boca cheia. Ponto. Aí, dentro das faltas, a gente pode até entrar em algum reacordo, adequação, com muita ponderação. Nada de permitir muito, não, porque uma coisa é igual você falou, vai começar a cruzar cachorro que tem 3, 4 faltas de dente, e aí amanhã, cara, porque eu vou falar para você, da falta de dente, eu não tenho muito, como você falou, não tenho muito estudo e eu também não sou o maior conhecedor. Mas uma coisa eu sei que é em relação a encaixe de mordedura. O prognatismo, para tirar, gente, é 4, 5 gerações. É uma merda. Desculpa aí a palavra. É muito difícil você arrumar um cão prognata em qualquer raça. Hein? Tá? Não é terra, não. Acho que terra é pior ainda.
né, o mastife, que aceita, você não tem ideia o quanto é difícil você voltar o distanciamento para buscar o tesouro invertida, que é a mordedura correta que a raça aceita. Então, você não tem ideia a dificuldade que é isso. Então, nós não podemos liberar muito, porque depois, para arrumar, é uma desgraça. Mas daí eu quero entrar no segundo ponto que eu queria conversar. O primeiro era essa questão do número de dentes. Tem oclusão, que é extremamente importante, né? Mas o segundo ponto é esse fato do prognata, tesoura ou torquês. Segundo o Manual de Estrutura e Dinâmica da CBKC, o terreiro brasileiro deveria ter como aceito o torquês. Não é aceito, mas deveria ter como aceito o torquês, cães de caça para segurar a caça e tudo mais, como o Mauro falou. Só que eu não concordo. Eu acho que tem que ser só tesoura e uma tesoura ajustada, etc. Por que isso? Porque a mordedura ela se dá pelo crescimento da mandíbula e da maxila. E isto é uma característica genética. Se você tem um cão com mandíbula maior, menor, etc., isso vai afetar direto na mordedura do cachorro. E daí a gente tem que tomar cuidado. Viu, Klaus? E sabendo todos vocês aqui, uma área técnica, a mandíbula é o último osso da cabeça a se formar, tá? Então, muita gente, às vezes o cachorro... Por isso que muita gente, quem aqui não teve um filhote que mordia de um jeito que depois bagunçou tudo. Exatamente. Eu já tive filhote prognata que aos 4 meses estava numa tesoura maravilhosa, com os dentes hiper alinhados, dentição completa, fantástica. Mas quando ele era pequenininho, com semanas, com 1 mês, com 2 meses, era prognata. Tipo assim, você elimina. Daí ficou, foi para alguém e tal, vamos lá ver como está o dente, porque ele era prognata. Daí uma tesoura linda, maravilhosa, fantástica. Então, e o ao contrário também. O ao contrário também. Então, assim, é aquela famosa história. Então, coisas que só se formam um pouco mais tarde. Então, mas assim, queria reforçar um item que o Mauro falou, que eu achei que ele falou muito bem, que, não, eu pensei, mas não fiz. E não adianta, gente. Mascarar com um aparelho, óbvio, aquele cão vai ganhar, mas os filhos e os netos, todos serão com boca reta. Exato. Mas, assim, só deixando mais um recado em relação a esse torquês. O torquês, apesar de ser um ponto que deveria ser possível aceitar em cães de caça, porque ele segura bem a caça, o torquês ele pode levar, com o tempo, com as gerações, a um prognata, tá? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque do torquês para um prognata é um passo, como do torquês para uma tesoura é um passo também, mas pro prognata também é um passo, por causa do crescimento da mandíbula e da maxila, tá? Como o Carlão falou agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Eu acho que, na minha opinião, não deve ser reconhecido o torquês, não deve ser possibilitado o torquês, apesar que para um cão de caça deveria ser considerado o torquês. Eu acho muito arriscado para a nossa raça considerar o torquês nesse momento. Tesoura está ótimo, cumpre bem a função e etc. É isso. É isso aí. Mauro, tem alguma consideração sobre o assunto? Ele reforçou o que você disse, mas de qualquer jeito, fala aí. Eu acho que, assim, o Manual de Estrutura Dinâmica do Cão, ele é importante, ele foi até atualizado, mas, como eu disse, eu tenho uma edição aqui, que é essa aqui, ó, que é antiga, né? 94, segunda edição. Deve ter tido uma da década de 80, talvez, que já dizia mais ou menos as mesmas coisas. E o Klaus se refere a, inclusive, pesquisas científicas que mostraram a influência da genética nos cães e, né, a herdabilidade, a hereditabilidade de cada característica. Então, eu acho que os estudos genéticos, com o tempo, vão nos ajudar a entender, quer dizer, até que ponto o prognatismo está ligado à mordedura em torquês ou à tesoura. Se a gente percebe isso, quer dizer, que há uma influência e isso pode prejudicar, eu acho que não deve ter, nem aceitar, né? Eu, na minha criação, não uso cães com mordida em torquês e tal. Claro, como eu disse, eu fiz uma opção lá atrás de ter um tipo de cabeça que saía mais caro, vamos dizer assim. Você ter
é como uma mulher bonita, né? Quer dizer, um homem bonito, sei lá. Cada pessoa, você tem uma projeção, um ideal. Você, de repente, os outros, não, eu prefiro o corpo, eu outro a função, ou sei lá, estrutura. Eu gosto, uma das características que eu seleciono muito na minha criação é a cabeça. Então eu queria aquelas mandíbulas. Claro, saiu mais caro na medida em que eu fui selecionando e percebi que eu tinha mais desalinhamento de dentes do que a maioria dos criadores. Provavelmente devo até ter usado isso contra mim, mas É não tem opção, problema. né? Isso é opção, É isso uma é opção. criação, né? Como eu disse, mas daí eu percebi, ficou mais fácil para mim perceber que um tipo de cabeça diferente da que eu tinha, e aí depois que eu trouxe para cá, eu fui usando, eu fui percebendo isso que eu falei agora, quer dizer, que ela também dava o defeito para o outro lado, o defeito oposto, que era um distanciamento, né, abrindo uma oclusão no outro sentido, quer dizer, em vez de eu ter isso, quer dizer, quase um torquês, um desalinhamento da maloclusão que eu tinha eventualmente por causa das mandíbulas mais poderosas, começou a ter isso aqui, quer dizer, cabeças distanciando, e aí hoje o defeito é inverso. Mas é aquilo que você defendeu desde o primeiro dia, quando você falou dos olhos, né? A formação do arcabouço ósseo da cabeça vai fazer o desenho da mandíbula, o encaixe, porque os dentes vão sair de dentro desse osso, e a colocação dos olhos por causa do posicionamento de órbita, quer dizer, faz todo sentido. Ô, Mauro, se você finalizou, o Zé tem uma pergunta e na sequência, Vanildo, tá? Zé, pode falar. Bom, na verdade, seriam várias perguntas, mas o que eu estava pensando só numa coisa para reflexão. Bom, em primeiro lugar, desculpe pelo manual, que ele está completamente desatualizado nesse ponto. Eu acabei de perceber isso. Já vou conversar com o Cláudio, porque, por exemplo, o dogo argentino mudou o tipo de mordedura, ele não é mais torquês, ele é tesoura, tá? Fila brasileira tesoura. E essa coisa dos térreas, só quero lembrar vocês, a origem desse manual foi de Hilda Drummond, há 2000 anos atrás, e que nós compramos os direitos autorais para poder, já estava um trabalho feito, para poder, a partir daí, a gente manter uma atualização. Zé Luiz, só uma coisa, ela publicava em capítulos na Cães e Companhia, não era isso? Sim, mas ela publicava em capítulos depois de ter feito o todo, entendeu? Ah, tá. É que ela, foi uma maneira dela se manter, etc. e tal. A coisa em capítulos veio depois, mas ela também não atualizou ali. E muita coisa mudou depois disso mesmo, como essas mordeduras que eu estou falando. Com relação aos terriers, os terriers irlandeses aceitam torquês também. O Irish, o Soft Coated, o Glen of Mal. Tem um outro que eu acabei de esquecer. Eles põem tesoura, tolerado torquês ou aceito torquês, depende muito da maneira pela qual, que palavra eles usam, né? Agora, como todo padrão britânico, eles colocam a descrição, mas eles, na verdade, não apenam, eles dão dicas, né? Do altamente indesejável, do indesejável, papapá. Isso fica muito a critério do árbitro. E, às vezes, nem sempre isso auxilia o árbitro. Eles prezam muito toda a formação histórica que a raça teve. Então, digamos, o inglês por inglês, para o próprio britânico, melhor dizendo, vamos ampliar isso aí, porque eu falei de raças irlandesas, para eles basta. Agora, é bem verdade também que por exemplo, eu falei do Chesky Terrier. Chesky Terrier, bom, mas é um outro problema. Nem todo Terrier é britânico, né? Então, eu peguei 2 exemplos na minha cabeça, fui só conferir, do Jagged Terrier, que é alemão, que tem um dos temperamentos mais malucos que eu já vi na minha vida. Eu vi um pegando javali que é absurdo. Ele é alucinado. Exposição com eles é um troço doido. Não é como o Kerry Blue, que só pega a perna do handler, não. Eles querem se pegar, querem pegar todo mundo. E é um padrão alemão. Como bom padrão alemão, qualquer falta de dente está fora. Tá? O Chesky Terrier, que é tcheco, e que, na verdade, foi uma cruza do Sealyham com Scottish, quer dizer, 2 raças britânicas, como ele já vem de um país europeu, assim, europeu que eu digo
não britânico, ele já diz que é falta, uma falta leve, um faltão incisivo, quer dizer, ele gradua de acordo. Agora, a falta desqualificante é faltar mais de 4 dentes, ou, enfim, ele gradua. Então, acho que a primeira observação que eu diria é o seguinte: além, claro, de uma discussão que tem que ser feita entre os criadores, quer dizer, eu estou dando aqui a visão, eu não sou criador, a visão do árbitro e de um esquema do que seria um padrão sobre isso. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: o que tem que ser conversado é, exatamente como o Klaus levantou e o Mauro já tinha levantado, tesoura, vai ser tolerado o torquês, não vai ser tolerado. E a graduação dessa falta de dentes entre faltas leves, faltas graves e faltas desqualificantes, né? Então, é esse tipo de coisa que tem que ser muito bem conversado. E, é claro, pode-se tomar como isso a função tranquilamente, tá? Só lembrando o seguinte, por exemplo, eu venho de uma raça, eu crio Husky há 30 anos, e não se diz absolutamente nada. É um padrão americano sobre falta de dente. Só fala da mordedura que tem que ser em tesoura. Então, eu, por exemplo, crio boca cheia. Eu julgando, eu perdoaria, dependendo do resto do cão, a falta de um P1. Porque muito tem sido dito dessa posição do FCI, mas até agora eu não vi nada por escrito. Isso varia de padrão para padrão. Nego dá ideia, mas ninguém assina embaixo. Exatamente. Eu assisti uma vez uma palestra no México, de um congresso, em que, como bom brasileiro, fui falar sobre fila brasileiro, porque não tinha ninguém para falar sobre fila, e fui comentar o novo padrão. O que ele me disse foi o seguinte: falta de dente é falta de dente. Isso foi o resumo da palestra dele, entendeu? Porque a falta de um dente, qualquer que seja qualquer razão, a boca se ajeita. Em algumas raças até você tem que olhar 2 vezes, porque você não vai encontrar um espaço reservado para o dente. A partir do momento que ele desaparece, ela se encaixa, ela acha o seu caminho, né? É muito engraçado quando eu vou, por exemplo, ver um husky que me interessa nos Estados Unidos, eu peço para ver a boca. Digamos assim, 10% dos criadores sabem o que é uma boca cheia e sabem me dizer. Muitos deles dizem: olha, eu vou levar o veterinário para fazer a checagem normal, vou pedir para ele olhar a boca para te dizer. Eu falei: faz uma coisa, abre e fotografa, porque não sabem ver boca. Aliás, por falar nisso, o Doberman é desqualificante também, uma falta. Padrão alemão, faltou dente. Já o padrão americano tem um número, até 4 ou alguma coisa assim, que aí torna desqualificante a falta de dente no Doberman. Mas isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Qual é a gradação que vocês vão dar ao tipo de mordedura e à falta dos dentes? A torção também, eu vou dizer uma coisa até meio doida. Quando você vai jogar, por exemplo, boxer ou bulldog, principalmente, que teve uma época que eu até dizia que tinha que colocar a torção de mandíbula como permitida no padrão, porque era raro encontrar um que não tivesse. Você não conseguia, você não conseguia de onde começar o julgamento. Exatamente. Então, o que eu faço? Eu olho à frente. Muitas vezes a frente não te diz nada, porque pode ser até que... Porque eu faço muita distinção entre essa coisa de torção de mandíbula. Se você pegar uma diferença aqui na frente, não se esqueça que também pode haver má oclusão dos caninos e dos incisivos, te dando a falsa impressão de uma torção de mandíbula. A torção de mandíbula é sempre óssea. O resto é má oclusão. Então, o que eu vou dizer? Você confirma ela no mau encaixe entre o molar o superior e o pré-molar inferior. É ali não, que eu vejo nos caninos. Mas às vezes ali você tem a certeza de que existe a torção. Sim, mas sendo braquicéfalos, se eu vou acessar lá atrás, é sempre um problema, entendeu? Então eu vejo nos caninos. Diferença, né, entre os caninos. Me agarro nos caninos. Você olha de um lado é assim, do outro lado é assim. E vejo a distância dos 2 lados. Eu falo: opa,
já não é tão grave. O problema é a oclusão. E a oclusão é uma coisa que pode surgir até no filhotinho mordendo a grade durante um tempão. Ela pode aparecer e não é nada genético, foi uma coisa ocorrida. Isso aí também tem que ser, digamos assim, eu perdoo, às vezes, uma oclusão, até mesmo dependendo do cachorro, uma tesoura que não seja absolutamente justa, dependendo da coisa, quer dizer, obviamente não tem que ser uma coisa absolutamente perceptível para mim, eu até dou uma perdoadazinha dependendo do resto do cão. Porque eu acho que cachorro não é texto, é contexto. Você tem que olhar a coisa como um todo, tá? Aquele famoso detalhe que às vezes a ponta da pinça passa, mas não veste totalmente o dente. Ele Exatamente. deixa de ser tesoura? Não, mas você Não. tem uma É uma tesoura maleabilidade nesse safada, como momento. eu chamo, Da mesma entendeu? maneira que a gente encontrava muito em Golden, o cão todo tesoura, somente os dois da frente faziam isso. Exatamente. Todos os outros passavam na frente. E só Aquilo está anotado. os dois dentinhos Aqui, centrais faziam um prognato. E o pior que se isso avaliando como odontologicamente falando, acaba sendo um prognata, mas não ósseo. É esse que é o detalhe. É só o dente. eu anoto. Mas esse Se eu caso, por encontrar exemplo, igual, isso vai ser desempate para mim. Entendeu? mas esse caso, por exemplo, pode ser típico de cachorro que durante a tenra infância Pode. ficou mordendo, A No grade caso da dos Golden, no caixa, caso dos Golden, o Retriever que toda hora, né? a grade da É, caixa, isso é. tranquilamente. Então, quer dizer, eu acho que basicamente são essas duas coisas que vocês deveriam avaliar. Em primeiro lugar, o tipo da mordedura, e se vai ser tolerado ou qualquer coisa o torquês, e qual é a gradação que vocês entendem com relação, porque se a gente olhar assim, torção de mandíbula hoje é uma falta, quer dizer, porque impede, qual é o grau que isso impede ele trabalhar direito, entendeu? Quer dizer, obviamente que perde muito a força se você tem uma torção. Eu acho que e principalmente é uma coisa que chama muito mais atenção da pessoa que vai ler o padrão para julgar, é porque faz questão de falar em 42 dentes, né? Isto é, fórmula dentária completa. Faz-se questão de dizer. E aí você vai olhar, poxa, só os prognatismos são desqualificantes. Quer dizer, então, por que Zé, tanta não, preciosidade no Zé, 42? eu vou dar um exemplo aqui, porque por eu ser veterinário e saber, porque vamos lá, você sabe contar o dente e tal, mas tem muita gente que não sabe mesmo, né? Tem muita gente que não sabe. Então, uma coisa que eu vou dizer, quando as faltas são na mandíbula, na parte de baixo, gente, qualquer hábito, eu vejo, qualquer hábito, é fácil de identificar, ele não sendo conhecedor de anatomia canina. Quando a falta é na maxila, pelo ajuste do espaço, eu já vi em julgamento, não vou entrar em mérito, em que eu vi a falta e mais ninguém viu. Porque eles se completam, a diferença de tamanho não é tão grande, então o nego não conta. Porque se ele contar ali, ele vai ver que faltou um. Mas como não dá aquele buraco, diferente de pega um labrador, que não tem um P3 aqui, fica um vão na gengiva, então passa batido, mas tem falta. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em conta, realmente. Às vezes a quantidade tem que ser levada em conta na hora que você vai ver, porque muitos vão nem ver. Isso é que é o mais triste. Muitos não vão nem ver. E não estou aqui para julgar a falta de não saber contar, mas E assim, uma coisa que o Mauro botou muito bem foi a certa frouxidão da comissura, tá? Que tem outra raça, acho que é o Jagger, eles chamam de mandíbula caída, o que não é bem mandíbula caída, mas eles chamam, e aquilo ali realmente vai contra o que está. dá um aspecto diferente. Total. E o principal, a dentição com faltas de dentes, ou etc e tal, bababá. Outra coisa, Carlão, concordo contigo, problema do P4 com M1, aquilo ali é para cortar cordão umbilical, isso sempre me foi muito claro para mim. São os Mas, dentes carniceiros, chamados até esse exato, nome. abrindo aquilo aqui, como eles se ajeitam, eu tenho medo, porque uma das coisas que eu acho absolutamente fantástico, e acho que vocês vão pensar nisso, já devem estar pensando isso muito mais do que eu, a proporção da cabeça de um terrier brasileiro é uma coisa fantástica, entendeu? Toda aquela
coisa se encaixando, quando você encontra, é lindo, é lindo. Então, até que ponto essas coisas vão poder alterar essa relação? E se alterar, vai ser de uma maneira. Isso, para voltar geneticamente, vai ser um problema. E das fotos que o Mauro mostrou, eu não sei se pode ter sido o ângulo ou o quê, mas em muitos que falavam na mandíbula curta, eu notei, assim, em grande parte deles, um stop muito mais suave, sabe? Um stop muito mais suave, em alguns até uma cabeça suave, o stop, e obviamente não só por causa da Arcada altura da espelhada, testa, porque tudo. a testa, na verdade, ela tem que ser quase plana, como diz o padrão, embora eu tenho algumas críticas O à maneira stop pela qual acaba está sendo determinado redigido, pela arcada superior ali, né? pela arcada superciliar. Então, a arcada superciliar não é tão proeminente quando tem esse problema da mandíbula que o Mauro colocou, entendeu? Quer dizer, isso aí, na Zé, verdade, são reflexões, Zé, tá? não querendo te cortar, mas por Obrigado. causa nós estamos meio estourado o tempo, e o Vanildo Não, vai não, já falar, e eu acho acabei. que o Vanildo tem muita coisa a acrescentar, porque ele cria uma raça a qual a mordedura em turquês é fato. Ele é criador de Bulma, de cane corso, perdão. Então, assim, Cumprimento o Mauro e Vanildo, agradeço. A Canecoso é outro problema também, porque não, o Vanildo vai a falar tesoura agora, acho que deve ser invertida alguma coisa nessa pegada é aí que ele uma vai falar. loucura, Fala aí, para Vanildo, chegar. fala aí. Na verdade, eu crio cane corso, né? É a raça que eu crio já há muitos anos, e aí eu tenho um pouco mais de conhecimento, diferente do terra brasileiro que eu estou começando agora, mas na raça cane corso, o padrão pede uma mordedura levemente prognata, sendo permitido a mordedura em torquês. Mas o padrão é levemente prognata, ter no máximo 5 milímetros, né, de prognatismo. No padrão anterior, ele aceitava até 10 milímetros, mas se quiseram reduzir isso, eu achei até correto, porque estavam se fazendo mordeduras muito prognatas, né? Muitos hipertípicos. E aí se reduziu para 5 milímetros. Mas é importante isso que Carlos Flacker falou, que a mandíbula é o último osso do crânio a crescer. Então, os filhotes de cane corso, eles vão nascer, eles nascem tesouras, todos, 100% dos filhotes nascem tesoura. E, às vezes, a gente leva um filhote para a pista, se o árbitro não tiver o conhecimento dessa característica, se ele der, por exemplo, para um filhote já com o limite superior do prognatismo, ele, quando ficar adulto, esse cachorro vai ficar um cachorro fora de padrão. Então, eu já vi cachorro ganhar especializada, ele era muito bom e a mordedura dele estava entre torquês e uma tesoura invertida. E esse cachorro venceu a especializada, porque ele tinha outras qualidades. E, às vezes, o próprio criador de cane corso não se lembra que a mordedura em torquês é permitida. Não é o ideal, mas é permitida. Nem falta é considerada mais hoje em dia. Então, por conta desse crescimento da mandíbula, né, ao longo do tempo, isso pode haver a mudança da mordida, e geralmente acontece isso mesmo, né? A gente quer mesmo, filhotinho meu, se ficar prognato ainda filhote, aquele filhote eu já sei que não vai ser um adulto com a mordida perfeita, né? Então, isso é importante, esse mote aí que Carlão falou, né? Que a mandíbula ela cresce, ela é o último osso do crânio a crescer, e isso modifica a mordida com o tempo. Eu não esqueço das minhas provas de padrão quando eu ia fazer na CBKC, que o cane corso e o bull mastiff, eles são exatamente nesse item da dentição, ao contrário. Um é tesoura aceitando turquês, o outro é turquês aceitando tesoura. A tesoura, perdão, prognata, perdão. É muito legal essa correlação. Mas legal, acho que Mauro quer fazer alguma observação sobre todo mundo falou, né? E aí, mas legal o que eu senti aqui, né? Que todo mundo concordou, né? Detalhes a serem acertados, né? Porque o nosso papel é esse aqui, de acertar esse padrão, de repente ver se vai poder aceitar alguma coisa além do tesoura, como já fala, se a desqualificação ficará só no prognato ou também na falta dentária, e entre outros itens. Eu acho que é esse o grande objetivo que eu creio que foi muito bem alcançado. Mas então, Mauro, por uma questão de história de tempo, tece algum comentário sobre alguma das perguntas. Sim, e finaliza a tua parte, por favor. Tá. Tem uma questão aqui que a gente não comentou e eu me esqueci, que é interessante. O padrão fala, quando ele fala na dentição, ele fala, como o Zé Luiz comentou, 42 dentes, quer dizer, isso abre espaço para que o árbitro conte os dentes, né?
e aí penalizar na medida da sua gravidade, daquela que ele considerar. O problema é ele abrir mão, né, de avaliar uma falta mais grave, que teoricamente prejudicaria mais a função, em nome daquilo que a subjetividade dele dissesse que, né, que o dente, por exemplo, um P1 faltando fosse importante. Como eu disse, é uma questão de seleção na criação. Aqui fala nos dentes, quer ver que interessante, que eu acho que a gente não comentou e seria interessante, regularmente implantados e bem desenvolvidos com mordedura em tesoura. Esse bem desenvolvido, eu sempre interpretava como o tamanho do dente. Se a gente olhar um Fox Terrier pelo liso, o dente dele é bem grande. E o Terrier brasileiro, algumas linhagens, por exemplo, a do Rancho Grande, os dentes são menores. Então, assim, esse bem desenvolvido, quando eu fui conhecendo as linhagens ao longo da criação, a gente percebeu, quer dizer, dentes bem encaixados, bem desenvolvidos, mas no sentido do desenvolvimento, mas, claro, do tamanho da conformação que aquela cabeça permitisse, mas algumas linhagens dão diferença de tamanho de dentes. Então, é algo que o árbitro pode, no julgamento, notar. Fala, puxa, essa linhagem, algumas linhagens mais antigas tinham isso, alguns cães de linhagem aberta. Eu já vi cachorro que, para mim, parecia... Claro, depois era RI, né? Mas devia ter algum sangue de Fox Terrier, porque o dente era enorme. Então, você olhava aquele dentão assim, né? Pega uma boca do Scott, por exemplo, você vai olhar aquele dente enorme. E aquilo é bem diferente. Então, se aquilo é bem desenvolvido, o Terrier brasileiro tem dentes menos desenvolvidos. E algumas linhagens menos ainda. Então, só para comentar isso. Mas é isso, gente. Qualquer coisa, bom, obrigado por tudo aí. Desculpe o atraso de hoje com a conexão aí, mas espero que tenha sido... como eu disse, tem uma questão, Zé Luiz, também do padrão aí, que está na sequência, depois o Carlos, a gente tendo tempo, pode até um outro momento falar. Na descrição que a distância dos olhos, né? Essa semana eu estava estudando com meu filho relações métricas no triângulo retângulo. Falei, eu vou escrever um texto, relações métricas na cabeça do Terrier brasileiro, que é a diferença entre a distância do canto externo dos olhos é igual à distância do canto externo dos olhos da ponta da trufa e da inserção de orelha. Mas, quando descreve a cabeça, ele fala o quê? Que é um triângulo isósceles. Bom, se a gente olhar o ângulo do isósceles, ele nunca... Pois é, aí o negócio do 1 por 1, o Zé Luiz vai falar, mas... Isso, então. Acaba indo para o equilátero. O seu microfone está fechado. Fala, Zé, fala. Ele não chama isósceles daqui para cá. Ele chama isósceles daqui para cá. Não, mas se ele chamasse daqui para cá, eu não teria problema em aceitar. Entendeu? Mas olha o que diz o padrão. Quer ver? Eu tenho uma tela sobre isso, que é o Carlão, pode colocar só aquela, só para mostrar um slide. Pode ser ou fica muito ruim? Que eu precisava achar. O que a gente poderia fazer é o seguinte, finaliza, que depois eu preciso parar a gravação, só vai ficar muito longa. Tá bom, aí a gente bota foto, bate papo aqui até a hora que for. Então tá. Que eu preciso que você finalize, o Zé finalize, o Klaus também, que hoje... Se alguém tiver mais alguma questão... Hoje ele vai merecer finalizar aí. Da minha parte, muito obrigado, eu agradeço. Desculpe aí se me estendi. Relaxa. Foi tudo muito bem. Zé, finaliza, porque eu vou dar a última palavra ao nosso aniversariante, o Klaus. Muito obrigado a todos. Legal, obrigado aí. Klaus, hoje a palavra é sua. Hoje você, presente de aniversário aí, você finaliza hoje a palestra, que fique hoje nos anais do Terrier brasileiro, que o Mauro transcorreu uma palestra incrível no dia do seu aniversário. Muito bom, muito legal, parabéns e obrigado a todos e que continuemos assim, porque só esse trabalho de várias mãos vai levar a busca do melhor padrão da raça do nosso país, a raça do nosso coração. Ó, até rimou. Nossa! Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome do Conselho a palestra que foi dada hoje e a participação de todos. Eu acho que é extremamente importante que pessoas de fora da raça, como o José Luiz, não estou puxando saco, viu, José Luiz? Eu não estou mais na idade e na condição de puxar saco de ninguém, nem quero mais isso. Mas é bom que pessoas de fora da raça venham e também nos iluminem com certas questões que nas suas raças de origem são preocupantes ou se veem muito bem. Aquilo que o Vanildo falou agora. Lembrando, cão, é uma espécie só. E todos têm uma ligação, não interessa em qual ponto, em qual intensidade, todos têm uma ligação. Isso vai nos ajudando a crescer cada vez mais. Eu gostaria de lembrar
que o próximo final de semana é o congresso da CBKC, né? Não sei se ainda é possível fazer as suas inscrições. Até quarta-feira, provavelmente, que a gente vai ter que encerrar um pouco antes, por causa da logística do envio do e-mail para as pessoas acessarem. Eu já me inscrevi faz acho que uns 10 dias, assim que abriu as inscrições, eu me inscrevi e recomendo a todos que se inscrevam. Inclusive, o Carlão vai dar uma palestra sobre o terreiro brasileiro. E, galera, já tem 2.000 pessoas para assistir, Nossa gente. Vamos Senhora. entrar Olha, foi anunciado, né, ontem, que já tem 2.000 inscrições. Eles tiveram que atualizar, dobrar a potência da plataforma do Zoom para que todos possam pagando participar. isso, hein? Então, agora é para usar, entendeu? Agora é para usar. Então, divulga nas redes sociais, vamos botar os Fox Paulistinha, os terrieres brasileiros, toda a galera aí do TB, pesado lá. Eu sou só um representante de vocês, eu não deveria usar nada de foto, eu tenho 20 minutos só, gente, depois vai ser mesa redonda. Então, aí é a hora que todo mundo está lá para dar essa força e fazer com que a raça faça um show. Entendeu? Conto com todos vocês. E eu acho que é muito importante que a gente participe, não só colocar o terreiro brasileiro lá em evidência, mas principalmente eu acho a principal função desse congresso é trazer conhecimento, é trazer mais capacitação para todos os criadores. Infelizmente, durante muito tempo, a gente não teve isso aqui no Brasil. E agora que a gente tem que aproveitar. E não interessa qual raça que esteja sendo apresentada. As ideias, a anatomia, a fisiologia, a morfologia em geral, ela sempre tem ligação. A gente tem que se lembrar disso. Então, a palestra de hoje está sendo gravada. A gente teve um problema técnico, infelizmente, com a palestra da semana passada, mas se não der para a gente resgatar a gravação, eu vou colocar os slides da palestra da semana passada e assim que a gente tiver a gravação dessa palestra, a gente também já vai colocar lá no canal do YouTube e no canal do Facebook do Conselho. Lembrando que o Conselho está à disposição de todos, aquilo que a gente puder fazer, a gente puder ajudar, a gente sempre estará lá. O Conselho não é meu, não é do Carlão, o Conselho é da raça. Nós estamos como Conselho, mas não somos o Conselho. O Conselho somos todos nós. Então, semana que vem a gente não vai ter a nossa palestra, né, Carlão, do ciclo da atualização, mas daqui a 2 semanas a gente volta. Voltando tá? dia 16, acho que me fala a memória. Gente, bom, finalizando aqui, primeiro um parabéns para o Rafael, repetindo que foi aniversário dele ontem, parabéns ao Klaus, que é aniversário hoje, mas eu não podia finalizar aqui agradecendo a presença de todos, Zé Luiz, sempre ímpar, por isso que a sinofilia brasileira tem uma representatividade dentro da FCI, e como ele falou, ele dá as cacetadas e muito bem dada. Então, assim, é um cara fantástico que merece todo o nosso respeito e o nosso apoio. Mas eu não podia deixar de... Quero que, inclusive, aqui, quem tiver de câmera aberta, eu quero uma salva de palmas para a Rosana Knapp, que está nos ajudando demais com os desenhos. Ela é fantástica. Com os desenhos da raça. Ela está com a câmera fechada, mas aqui, ó, fica aqui gravado, vai ficar no YouTube. O nosso agradecimento à raça toda. Aqui, olha lá. Parabéns, aliás, Rosana. Não é só a raça terra brasileiro, não. Existe uma relação de raças que devem muito a Rosana. Parabéns, Rosana, por tudo que você está fazendo pela sinofilia. Isso tudo, com certeza, ficará marcado nos anais da sinofilia mundial. E, assim, é isso aí, gente. É todo mundo pensando no cão, pensando em sinofilia e esquecendo o ego próprio, esquecendo as vaidades, porque elas fazem parte, mas elas não são a maior condução do sucesso de todos nós. Um beijo, vou cortar a gravação e aí